Ao final da Primeira Guerra Mundial, a situação econômica dos países da Europa contrastava com a situação econômica dos Estados Unidos. Enquanto que na Europa havia carência de uma série de bens, gêneros alimentícios, medicamentos, artigos têxteis, de infraestrutura e bens de consumo em geral, nos Estados Unidos a situação era outra. O país tornou-se o maior exportador de alimentos, bens de consumo, remédios e capitais para os países europeus. A balança comercial dos Estados Unidos saltou de 435 milhões de dólares durante a Primeira Guerra Mundial para 3,5 bilhões de dólares após o conflito. Assim sendo, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial prestigiados e enriquecidos, na condição de maior potência mundial. Os Estados Unidos eram responsáveis por 50% da produção industrial do planeta. Os loucos anos 20, como a década de 20 ficou conhecida, foi um período nos Estados Unidos marcado pela prosperidade e euforia consumista. Os loucos anos 20. Os loucos anos 20 foi como a década de 1920 ficou conhecida. Esse foi um período nos Estados Unidos marcado pela prosperidade e euforia consumista. O chamado American Way of Life, ou seja, o estilo americano de vida, era difundido pelo cinema e propaganda. Esse período também foi marcado pelo jazz e pela lei seca. O American Way of Life emergiu graças à euforia econômica. E esse estilo americano de vida associava o sonho de liberdade à sociedade capitalista liberal, livre mercado, livre concorrência e liberdade individual de investimento e consumo. Para a gente mergulhar um pouquinho na década de 20, acompanha aí no sentido horário, no sentido do relógio, tá? Louis Armstrong, considerado a personificação do jazz. Charlie Chaplin, um dos maiores nomes do cinema. Ele foi ator, diretor, compositor, roteirista, produtor e editor britânico. Chaplin ele foi um dos atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso de mímica e da comédia pastelão. Embaixo, à direita, tem o desenho de pessoas dançando Charleston, que é o estilo de dança que surgiu na Carolina do Sul. Ao centro, podemos ver uma propaganda da época, e a propaganda ela tem uma importância fundamental na sociedade capitalista, porque ela influencia o comportamento das pessoas, convencendo as pessoas sobre o que elas devem consumir. Na propaganda em questão, as pessoas estão sendo influenciadas a consumir cigarros. E o uso de cigarros virou uma grande moda na época. Por último, a fotografia de Al Capone. Antes de falar do Al Capone, é importante que se saiba que a lei seca que marcou a década de 20 nos Estados Unidos não é igual à nossa lei seca. Aqui no Brasil é proibido o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Nos Estados Unidos, era proibido o consumo de bebida alcoólica em qualquer situação. E não era proibido só o consumo, era proibido a produção, era proibida a venda, a comercialização de bebida alcoólica. Então não podia produzir, não podia comercializar, não podia consumir álcool. E o Al Capone, ele foi um gangster. Gangster é um termo usado para definir um membro de uma quadrilha ou de uma organização criminosa, semelhante, por exemplo, à máfia italiana. E o Al Capone ele foi um homem de negócios e um gangster
né, ítalo-americano, que liderou um grupo criminoso que administrava diversas atividades, como apostas, agiotagem, prostituição e principalmente comércio e contrabando de bebidas alcoólicas durante a Lei Seca. A Lei Seca vigorou nos Estados Unidos entre as décadas de 20 e 30. Ele é considerado o maior expoente da máfia americana no meio-oeste dos Estados Unidos e é considerado por muitos como o maior gangster da história americana. Tanto que o Al Capone, ele foi tema de muitos filmes. Ele era conhecido no seu círculo íntimo pelo apelido de Scarface, cara de cicatriz, devido a uma cicatriz que ele tinha em seu rosto, que ele obteve em uma briga na adolescência. Apesar do seu extenso currículo como criminoso, Al Capone só foi preso em 1931 por evasão fiscal, ou seja, por dever ao imposto de renda. Depois vocês joguem no Google, né? Al Capone, Raul Seixas. Tem uma música do Raulzito, né? O nosso Raul Seixas, chamada Al Capone, em que ele brinca com o fato do criminoso, né, Scarface, ter sido preso somente por conta de dever ao imposto de renda, né? Ele diz na letra, né? Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda. Tem um filme chamado Os Intocáveis, com Kevin Costner, que narra a saga do Elliot Ness, né, um policial, um agente do FBI, para conseguir prender o Al Capone. Então eu indico. A crise de 1929. Para a gente entender essa crise, eu fiz um esquema bem simples, tá? Começando pela reconstrução europeia. Vimos que ao final da Primeira Guerra Mundial, a indústria europeia estava destruída e que os Estados Unidos se tornaram o maior exportador de alimentos, bens de consumo, remédios para os países europeus. Porém, durante a década de 20, a indústria europeia foi se reconstruindo, foi se recuperando. E aos poucos os países europeus foram deixando de consumir na mesma proporção os produtos oriundos dos Estados Unidos. A palavra-chave para entender a crise de 29 é superprodução. A crise de 29, ela foi uma crise de superprodução industrial e agrícola. Isso quer dizer que os Estados Unidos estavam produzindo mais mercadorias do que a sociedade estava conseguindo consumir, por uma série de fatores que a gente vai ver logo a seguir. Essa crise de superprodução acabou provocando a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi o auge da crise de 29. Numa quinta-feira negra, pela primeira vez na história, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, iniciando um período conhecido como Grande Depressão. A Grande Depressão foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício. Esse processo foi explicado por Eric Hobsbawm da seguinte maneira: o que acontecia, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. O resultado foi superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. O que o historiador Eric Hobsbawm quis dizer é que os salários das pessoas não estavam acompanhando os lucros das grandes empresas. Os salários foram ficando para trás, então a capacidade de consumo dos próprios americanos diminuiu. Sem ter como consumir, tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo capitalista, as mercadorias estavam ficando nas prateleiras. Não tinha quem comprasse tantos produtos que estavam sendo produzidos, porque a produção continuou em larga escala.
Então, a grande palavra, como eu falei, que sintetiza a crise de 29 é essa, superprodução. Então, qualquer questão de vestibular, do Enem, que vocês vejam falando da crise de 29, se apeguem à alternativa que fale em superprodução industrial e agrícola. Entendendo alguns termos. Especulação financeira. O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa de valores, esperando que estas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Quinta-feira Negra foi como ficou conhecido o dia que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Milhares de pessoas, diante da crise, resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e na segunda, dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor das ações despencou e bilhões de dólares desapareceram. A economia americana quebrou. Consequências da crise de 29. Falência de milhares de empresas, desemprego, porque falindo as empresas tiveram que mandar seus funcionários embora, suicídio de empresários, de muitas pessoas que eram milionárias, bilionárias e ficaram na miséria. Então, muita gente prefere cometer suicídio diante dessa situação. Miséria de milhares de pessoas desempregadas e também de empresários que faliram. A crise do liberalismo clássico, que a gente vai ver logo adiante, e o avanço do totalitarismo na Europa, isto é, o avanço do nazifascismo, que inclusive será o conteúdo da nossa próxima videoaula. New Deal ou Novo Acordo. O New Deal foi a saída para a crise de 29 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a saída para a crise foi uma saída democrática, ao contrário do que aconteceu na Europa, onde o nazifascismo cresceu. O presidente eleito Franklin Delano Roosevelt lançou esse plano, o New Deal, para recuperar a economia, incentivando obras públicas para reverter a crise. Como assim? A crise virou um círculo vicioso, porque as empresas faliam, mandavam seus funcionários embora, esses funcionários não tinham como consumir de outras empresas que também faliam. Então, para poder quebrar esse círculo vicioso, a única forma encontrada seria gerar empregos. Então, o governo americano passou a investir em obras públicas para poder gerar empregos e conseguir, dessa forma, reverter a crise. Esse plano econômico abriu portas para que o Estado tivesse participação direta na economia nacional. Por isso que falamos em crise do liberalismo clássico, porque no liberalismo econômico, o Estado não deveria intervir na economia. E no New Deal, o Estado passa a intervir. Entre outras ações, o New Deal estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o investimento em setores básicos da indústria e a criação de políticas de emprego. Dessa maneira, o governo de Roosevelt procurou uma recuperação econômica segura e gradual. Mas, professora, os Estados Unidos conseguiram recuperar essa economia? Sim, continuaram sendo a maior potência capitalista do mundo. Posição que eles continuam assumindo até os nossos dias. Além de controlar o progresso econômico, o New Deal também implantou uma série de ações que conciliavam as questões econômicas e sociais. Ao disseminar esse tipo de ação, criaram-se as bases do chamado Welfare State, Estado do Bem-Estar Social.
Mesmo alcançando bons resultados, o New Deal perdeu espaço no final dos anos 70, quando as perspectivas renovadas do liberalismo começaram a ganhar fôlego. Observem que, como esse conteúdo é um pouco mais complexo, eu procurei colocar textos, porque através da leitura a gente consegue absorver melhor, né, o conteúdo, a gente consegue realmente memorizar melhor. Por isso que eu procurei colocar textos mais completos, colocando as devidas fontes. Como já foi dito anteriormente, na Europa, a saída para a crise do capitalismo por parte da burguesia europeia foi entregar o poder nas mãos de líderes fascistas que prometiam tirar o país da crise e impedir o avanço do socialismo. A crise de 1929 somente não atingiu a União Soviética, porque esta já era socialista e estava crescendo economicamente devido aos planos quinquenais implantados por Stalin. Inclusive, em questões do Enem e outros vestibulares,